A Fraternidade Espírita Chico Xavier apresenta a Página Amiga, o audiobook do livro Obreiros da Vida Eterna. Segundo capítulo, terceira parte, no Santuário da Bênção. Estabelecera-se entre nós uma pausa feliz, que aproveitei atentamente, argimentando raciocínios quanto ao assunto, considerando os argumentos construtivos que o assistente enunciara em benefício da minha própria iluminação. Recordei meus escassos conhecimentos da doutrina freudiana e voltei mentalmente ao consultório, onde muitas vezes fora procurado por amigos atacados de estranhas e desconhecidas enfermidades mentais, a se socorrerem de minhas pobres noções de medicina, não obstante minha carência de especialização em tal sentido. Eram maníacos, histéricos e esquizofrênicos de variados matizes, em cujos cérebros ainda existia luz bastante para a peregrinação pelos livros científicos. Haviam devorado ensinamentos de Freud. Entretanto, se as teorias eram valiosas pelos elementos de análise, não ofereciam socorro algum substancial e efetivo ao doente. Descobriam a ferida sem trazer um bálsamo curativo. Indicavam o quisto doloroso, mas subtraíam o bisturi da intervenção benéfica. As explicações de Barcelos, por isso mesmo, se aproveitadas por médicos cristãos na crosta planetária, poderiam completar o trabalho de benemerência que a tese freudiana trouxera aos círculos acadêmicos. Antes, porém, que formulasse novas considerações íntimas, tornou ele: tenho minhas atribuições com os desequilibrados mentais. Todavia, meu esforço maior, ultimamente, desdobra-se na região inspiracional dos médicos humanitários, para que os candidatos involuntários à perturbação sejam auxiliados a tempo. Depois de verificada a loucura propriamente dita, na maioria dos casos, terminou o processo da desarmonia psíquica. Muito difícil conduzir a restauração perfeita aos alienados com ficha reconhecida, embora incessante a nossa batalha pelo restabelecimento integral da porcentagem possível de enfermos. Antes do desequilíbrio completo, houve enorme período em que o socorro do psiquiatra poderia ter sido providencial e eficiente. Não será, portanto, um grande trabalho orientarmos indiretamente o médico bem-intencionado para que ele auxilie o provável alienado a tempo, empregando a palavra confortadora e o carinho restaurador? Incalculável número de pessoas permanecem no plano carnal, tentando a solução dos profundos problemas relativos ao próprio ser. Relacionando as conclusões do tratadista humanos, cujos pontos de vista divergem dos pormenores, temos na esfera de aperfeiçoamento terrestre 5 classes de psicoses: as psicoses do sexo, as tendências inatas à delinquência, tão bem estudadas por Lombroso, os desejos extravagantes, a excentricidade, muita vez lamentável e perigosa, representam modalidades do patrimônio espiritual dos enfermos, patrimônio que ressurge de muito longe em virtude da ignorância ou do relaxamento voluntário da personalidade em círculos desarmônicos. As de naturezas paranoicas, perversa, mitomaníacas, ciclotímica e hiperemotiva, englobando
respectivamente, a mania das perseguições e o delírio de grandezas, os desequilíbrios e fraqueza de ordem moral, a histeria e a mitomania, os ataques melancólicos e as fobias e crises de angústia. O interlocutor sorriu, fez uma pausa e continuou. Esta a definição científica dos nossos amigos, que, como nós outros antigamente, só possuem o recurso de diagnosticar e analisar nas minudências anatômicas. Arabescos de ouro sobre a areia do Saara não tornariam o deserto menos árido. Assim, a terminologia brilhante sobre o quadro escuro do sofrimento. Precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem e lhe penetrem o coração, restaurando-lhe a esperança no eterno futuro e revigorando-lhe o ser em suas bases essenciais. As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da Terra, conferindo à criatura não somente as armas com que se deve guerrear os estados inferiores de si própria, mas também lhe fornecendo o remédio e salutar. Faz muitos séculos, afirmou Plotino, que toda a antiguidade aceitava como certa doutrina de que se a alma comete faltas, é compelida a expiá-la, padecendo em regiões tenebrosas, regressando em seguida a outros corpos, a fim de reiniciar suas provas. Falta, desse modo, lamentavelmente, aos nossos companheiros de humanidade, o conhecimento da transitoriedade do corpo físico e o da eternidade da vida, do débito contraído e do resgate necessário em experiências e recapitulações diversas. Barcelos calara-se por instante e eu lhe ponderava a extensão da competência. Com justificada razão, possuía ele o título de assistente, porque não era um simples irmão auxiliador, mas profundo especialista no assunto a que se dedicara fervoroso. A conversação dele valia por um curso rápido de psiquiatria sob novo aspecto que me cabia aproveitar em benefício próprio para as tarefas marginais do serviço comum. Desejando traduzir minha admiração e contentamento, observei reconhecido. Ouvindo-lhe as considerações, reconheço que o missionário do bem, onde se encontre, é sempre um semeador de luz. Ele, porém, pareceu não ouvir minha referência elogiosa e prosseguiu noutro tom, agora longa pausa. O meu amigo examinou alguns casos de obsessão entre agentes invisíveis e pacientes encarnados, impressionando-se com a imantação mental entre eles. Pisamos no momento outros solos. Referimos-nos às necessidades de esclarecimento dos homens perante os seus próprios companheiros de plano evolutivo. No círculo das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferidas ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros pelos laços de consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência conduzidas a recapitulações retificadoras do pretérito distante.
congregados de novo na luta expiatória ou reparadora, as personagens dos dramas que se foram passam a sentir e ver na tela mental, dentro de si mesmas, situações complicadas e escabrosas de outra época, malgrado os contornos obscuros das reminiscências, carregando consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente definidos por complexos de inferioridade, identificando em si questões e situações íntimas inapreensíveis aos demais. O espírito reencarnado, que adquire recordações, não obstante, menos precisas do próprio passado, candidata-se inelutavelmente à loucura. E nessa categoria, meu amigo, temos na crosta planetária uma porcentagem cada vez maior de possíveis alienados, requerendo o concurso de psiquiatras e neurologistas que a seu turno se conservam em posição oposta à verdade, presos à conceituação acadêmica e às rígidas convenções dos preceitos oficiais. Esses, em particular, são os pacientes que interessam de mais perto meus estudos pessoais. São as vítimas anônimas da ignorância do mundo, os infortunados absolutamente desentendidos que, de loucos incipientes, prosseguem pouco a pouco a caminho do hospício ou do leito de enfermidades ignoradas, tão só porque lhes faltam a água viva da compreensão e a luz mental que lhes revelem a estrada da paciência e da tolerância em favor da redenção própria. E são muitos semelhantes casos angustiosos? Indaguei por falta de argumentação à altura das considerações ouvidas. O assistente sorriu e esclareceu. Ó, meu caro, a extensão do sofrimento humano, nesse sentido, confunde-se também com o infinito. Barcelos ia prosseguir, mas retiniu sonora uma campainha singular, convocando-nos aos preparativos da oração. Era preciso atender. Audiobook do livro Obreiros da Vida Eterna. Narrativa: Cristina Albuquerque.